Hoje nós acordamos com a notícia da morte do Papa Francisco. Ao contrário do que estão dizendo, eu particularmente não acredito que o Papa Francisco tenha morrido de fato. Na verdade, eu não acredito que ninguém morra de fato. Por quê? Eu vou explicar. Meu nome é Rogério Ferreira, eu sou humano da limpeza. O Papa Francisco, ele era um cara muito boa praça, uma pessoa de muito bom coração. Quando a gente ouvia ele falando, a gente percebia a boa vontade que aquele homem tinha. Ele era um cristão de verdade, diferente de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não são. O trabalho que ele fez, que ele desenvolveu em prol aí da humanidade, em prol da Igreja Católica. Aliás, a Igreja Católica, ela deve muito ao Papa Francisco. Quando ele substituiu o Ratzinger, né, que foi o Papa anterior, que se aposentou e deixou ele entrar no lugar, eu achei muito bom. Eu não ia muito com a cara do Ratzinger. Eu não sei, talvez seja preconceito da minha parte, porque o Ratzinger pode ser até uma boa pessoa. Tem muita gente que elogia o Ratzinger. A cara dele, podia não dizer muito sobre o caráter dele, mas ao contrário do Ratzinger, o Papa Francisco era muito mais simpático, muito mais legal. O outro parecia um católico muito mais fundamentalista, enquanto o Ratzinger parecia uma pessoa que abraçava as diferenças e tinha esse lance de ter um comportamento mais humano. Ele não se colocava como superior, eu sou o Papa e vocês são inferiores a mim. Muita gente criticava ele. Eu ouvi dizer que teve pessoas protestantes, cristãos protestantes, que estavam torcendo, estavam rezando para que ele morresse. Eu achei de muito mau tom, de muito mau gosto. Daí veio a notícia. Hoje eu saí para trabalhar, meus colegas disseram: olha, você, bem cedinho, né? Os meus colegas disseram: olha, o Papa morreu. Eu falei: ah, vocês estão brincando. Não, não é verdade, vai checar. Eu tenho inclusive um colega católico que também não estava acreditando. Ele: não, não acredito. Vamos checar então. A gente foi lá no Google e realmente estava lá a notícia, né? Que ele teve um AVC, já vinha meio doente, né? Ele teve um AVC e aí ele morreu. Eu vou explicar por que que eu não acredito na morte. Quer dizer, eu não quero ser muito extremista nesse tipo de crença, no que eu vou dizer, porque a morte biológica ela é uma realidade. As pessoas morrem, o corpo se decompõe, a matéria se decompõe. Se você falar para mim, não, Rogério, prova que existe alguma coisa além da matéria, eu não vou conseguir provar isso para você. É uma coisa subjetiva que a gente acredita por sentir que é verdade. A Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, ela falou sobre isso, que a gente, que nós temos aquela sensação de que algo dentro da gente vai sobreviver à destruição do nosso corpo. E eu acredito mesmo, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Eu acredito nisso. Esse é o título de uma música do Rapa, né? E sempre quando ouço essa música, vem na minha mente essa questão. Então é só uma coisa de crença? Não, nunca tem fim. A gente não entende a vida como uma coisa que depende do corpo. Não está no cérebro físico. Então isso seria só um lance de ter fé ou de não ter fé? Um lance de acreditar, de ter uma crença ou não ter uma crença. Então, assim, as crenças não são retrato da realidade, eu posso acreditar no que eu quiser, mas é um sentimento mais profundo, de que o cérebro não é a mente, de que a matéria não sou eu, de que eu utilizo a matéria para me manifestar, mas eu não estou além da matéria, eu sou mais do que a matéria. No caso do Papa, por exemplo, ele tinha a fé católica dele, a fé cheia de coisas, né? As pessoas acreditam num mar de possibilidades teológicas, mas objetivamente o que eu sinto ser verdade, o que eu acredito ser verdade, é que a mente ela funciona utilizando o cérebro para que a gente manifeste nossa consciência. Dentro dessa perspectiva, a morte seria a destruição aí do corpo biológico, do corpo físico, mas a continuidade de alguma outra forma, que a gente ainda não sabe exatamente qual é. Existem várias teorias, várias crenças de que se sai desse mundo, se vai para outra dimensão, etc. Eu, a princípio, acredito nisso. Pode ser que eu esteja errado, que eu não tenho certeza total, não tenho uma certeza absoluta de que a gente vai sobreviver à destruição do corpo físico. Eu tenho uma esperança, é uma coisa que eu acredito
que deva ser superada. A gente sofre muito quando outras pessoas vão na frente da gente, né? Quando outras pessoas morrem e a gente passa por situação de luto. É uma situação que é sofrível, que é sofrida para todo mundo. Mas a superação, a crença de que existe alguma coisa além do corpo físico, é uma coisa muito boa. Acredito que para isso sirvam aí as religiões. A religião ela dá uma certa esperança, uma perspectiva de um futuro além disso tudo. No caso da quando morrem os famosos, a gente sempre percebe o seguinte: morreu o famoso, aí muita gente se lamenta, milhares de pessoas vão ao velório, milhares de pessoas ficam tristes porque alguém famoso morreu. Mas diariamente um monte de pessoas anônimas está morrendo de diversas formas, e a gente fica muito frio em relação a isso. A impressão que dá é que a morte de uma pessoa vale mais do que a morte de outra pessoa. Então, dependendo aí do cargo, da posição dentro da sociedade, a morte de uma pessoa é mais lamentada do que a morte de uma outra pessoa. É, é mais lamentada, talvez por conta da relevância aí na sociedade. Mas isso também não é subjetivo? Será que realmente a morte de uma pessoa rica, de uma pessoa famosa, é mais importante do que a morte de uma pessoa comum? Quando eu passei pelo processo de luto, não faz muito tempo, eu passei por um processo de 2 lutos, né, da minha mãe e do meu sobrinho, que era muito jovem e foi assassinado, e eu consegui não sofrer tanto com isso. Por quê? Por conta dessa perspectiva de que o corpo biológico não é tudo. Essa esperança de que existe alguma coisa além disso, e uma crença de que existe uma lei superior, uma força superior que dirige nossas vidas. Então isso me deu uma certa paz em relação a tudo isso. Eu acredito que para superar a questão do luto, para superar a questão da perda de alguém importante na nossa vida, a gente deva realmente crer com muita força em algo maior, em algo superior a essa vida cotidiana que nós vivemos. Acreditar de verdade, ter uma fé verdadeira em algo superior a isso. Isso ajuda bastante. Isso me ajudou. Essa crença de que existe alguma coisa além da morte me ajudou a superar o luto. Não foi fácil, não foi tranquilo, mas me deu uma força para continuar, uma força para ir em frente. Uma coisa que me ajudou muito, algumas coisas que me ajudaram muito foram algumas coisas que me ajudaram muito foram o estoicismo, foi o Ho'oponopono, foi filosofia, foi ler a Bíblia, foi estudar sobre as religiões. Não foi essas coisas me ajudaram muito, me ajudaram a ter uma perspectiva maior a respeito. Quando a gente tem a notícia de alguém aí, como a figura do Francisco, que era uma pessoa muito importante em todo o globo, em toda a humanidade, falece, a gente começa a pensar na nossa própria finitude. As pessoas elas têm um certo preconceito de pensar na própria finitude. Acham que é mau agouro, não querem, acham que vão atrair isso, atrair a própria morte, se pensar sobre a própria finitude. Mas é uma coisa extremamente necessária isso. A gente pensar no seguinte: a gente está aqui agora, mas é uma passagem, a gente vai passar por aqui. Assim como o Francisco passou por aqui, a gente tem duas possibilidades. Ou existe alguma coisa depois disso aqui, ou não existe o nada. As duas possibilidades são interessantes, e as duas possibilidades não são ruins, na verdade. Então, por mais que a gente lamente a passagem do Papa Francisco, sempre quando alguém faz a passagem, é para lembrar o quanto somos finitos nesse mundo, o quanto essa parte material da gente é uma coisa que vai ficar aqui mesmo, que não adianta a gente ficar só acumulando coisas, acumulando objetos, mas acumular virtudes, valores, é o que dá satisfação, é o que dá um sentido à nossa existência aqui nessa terra. Meu nome é Rogério Ferreira, eu sou o Mano da Limpeza.